Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem já passou por uma situação que começa a ter uma ideia, que começa a colocar essa ideia em prática e em algum momento se sente meio perdido, se sente meio sem rumo? Hoje eu quero conversar com você. Seja você um microempreendedor individual, seja uma média empresa, seja uma pequena empresa, aonde você chega num ponto do seu propósito e você não sabe qual caminho você deve seguir, ou mesmo aqueles que estão começando, o que deve ser feito para que você possa ter uma empresa de sucesso, uma organização voltada, com um olhar para o futuro e com um pensamento para o sucesso. Eu sou Gustavo Bank, administrador de empresas, consultor na área de SGI, Sistemas de Gestão Integrada, e auditor interno também. Sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Meu propósito com esse canal é trazer para você soluções, conteúdos para que você possa aplicar no seu dia a dia de uma maneira fácil, de uma maneira simples. Então fica até o final do vídeo, aproveite esse conteúdo para você aumentar o seu conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Quem nunca passou por uma situação como essa, aonde você tem uma ideia, você quer colocar essa ideia em prática e você quer trabalhar com isso e você tem esse ímpeto de colocar a sua ideia em prática, mas muitas vezes você não sabe por onde começar, ou mesmo que saiba por onde começar, você chega a um determinado momento que você fica perdido. Para que rumo, para que caminho que você vai tomar? Então, o nosso bate-papo de hoje é justamente fazer uma discussão sobre o entendimento e as questões voltadas para o contexto organizacional. É importante a gente entender que o contexto organizacional ele tem todo um histórico, tem todo um desenvolvimento, e para isso eu vou utilizar como base os padrões normativos que a gente tem, as normas que a gente tem. Mais especificamente, eu vou utilizar hoje a ISO 45001, que é a norma que fala sobre gestão de saúde e segurança nas organizações. Mas não é porque ela fala de questões de saúde e segurança que não serve para a sua empresa. Muito pelo contrário, neste item da norma, neste texto da norma, nós temos uma questão bem genérica e bem abrangente, que traz muito claro para nós que estamos aqui empreendendo de alguma forma, ou você que trabalha para alguma organização e quer levar esse resultado para ela, ela traz de uma maneira muito genérica e muito fácil de se aplicar. Primeiro, né, o que que a norma traz com relação ao contexto organizacional? Ela fala que a organização deve determinar questões externas e internas que sejam relevantes para o seu propósito e que afetem a sua capacidade de alcançar resultados pretendidos para o sistema de gestão. Quando a gente fala de questões externas e internas, eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas aqui é importante a gente salientar e voltar a conversar sobre isso, a ter isso na memória de uma maneira bem clara para a gente, que é a questão do histórico da empresa. Por que que essa empresa existe? Qual é o propósito da empresa? O que que você está oferecendo? Quais são os problemas que você resolve? O que que você tem de diferencial no mercado onde você está atuando? Para onde essa empresa, para onde você quer levar essa organização, para onde você quer levar essa empresa? Isso é ponto fundamental para a definição do contexto, para as questões externas e internas. Eu já falei bastante aqui sobre planejamento estratégico, inclusive dá uma olhada nos vídeos aí do canal, você vai ver que tem conteúdo para que você possa agregar conhecimento e desenvolver esse planejamento estratégico de maneira bem efetiva e bem eficaz. Então, você vai olhar para a sua empresa e você vai montar o seu planejamento estratégico. É importantíssimo você sentar e definir estas questões para que você possa ter uma organização de sucesso, para que você possa realmente trazer resultado para a sua organização e trazer resultado para aquilo que você sabe, para aquilo que você conhece, para o seu propósito.
Junto com isso, nós estamos falando do sistema de gestão, mas junto com isso é importantíssimo você entender a sua marca, entender as questões de definição do seu posicionamento. Então, olhando para este primeiro momento, que é o entendimento, o contexto organizacional, você precisa definir isso de uma maneira bem clara. Não adianta você colocar uma empresa para rodar, colocar uma empresa para funcionar, implantar um sistema de gestão, se você não tem esse conhecimento claro sobre as questões externas e internas, as questões de planejamento, estratégico, as questões, inclusive, e base também muito importante para a sua empresa, parte de comunicação, é, posicionamento dentro do mercado em qual você está atuando, quem são os seus concorrentes, o que que seus concorrentes estão fazendo, como eu falei, quais são os seus diferenciais, quais são os problemas que você resolve. Você pode estar até pensando, Gustavo, você está falando aí dessas coisas de marketing digital que tem aí a rodo na internet, e sim, né, tem uma correlação com essas questões, mas é importante você entender posicionamento da sua empresa, do que você pode fazer, do que você pode resolver para que você possa ter o seu sistema de gestão funcionando de uma maneira clara e transparente. Sem isso, você não vai conseguir. Paralelo com isso, ou logo após isso, essa definição de propósito, essa definição de questões externas e internas, a norma vem falar para a gente assim, ó, você tem que entender as necessidades e as expectativas das partes interessadas. Quem são essas partes interessadas? Todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas que têm alguma relação ou algum envolvimento com a sua empresa. Então, importante entender, definir quem são essas partes interessadas. Alguns exemplos aqui. Clientes são fáceis, né? Então, tem o cliente lá, eu vou entender o que que esse cliente precisa, o que que esse cliente está necessitando, eu vou satisfazer as necessidades dele, em paralelo com aquilo que eu falei para vocês, de qual o problema que você resolve. Isso é nítido para todo mundo, tá muito fácil. Mas existem outras partes interessadas. Por exemplo, pensando em segurança do trabalho, você tem que olhar para os seus trabalhadores, consultar e fazer com que eles participem da sua gestão. Outra coisa importante também é você olhar para o governo. O governo pode ser uma parte interessada do seu negócio. E como que é a sua relação com o governo? O que que você tem atendido ou não atendido? O que que você precisa melhorar? Outra parte interessada, por exemplo, são os seus fornecedores, que muitas vezes a gente tem aquela relação meio fechada com o fornecedor, no sentido de você colocar o seu preço, você falar para ele, olha, eu quero trabalhar dessa forma, se você não puder trabalhar dessa forma, você não serve como meu fornecedor. E hoje é muito claro e é muito importante a gente mudar essa visão com relação aos fornecedores. Os fornecedores são seus parceiros, são pessoas que vai te ajudar a desenvolver a sua organização. E muitas das vezes eles vão auxiliar a resolver algumas situações que tem dentro da sua empresa, porque o ramo de mercado dele ou o segmento de mercado dele é diferenciado, ele tem uma outra visão e ele pode contribuir também. Então, essa parceria, essa relação do ganha-ganha com seus fornecedores é extremamente importante. Então, a gente precisa entender que isso também é uma outra parte interessada. E quais são as suas necessidades e quais são as suas expectativas? Isso a gente precisa ter muito claro e muito importante dentro da gestão. Depois de você ter todo isso entendido de forma clara e de forma bem transparente e de forma que você consiga transmitir isso com segurança, porque afinal de contas é o seu propósito, é o seu desenvolvimento ou é o propósito da empresa a qual você trabalha e que você consegue entender tudo isso, você vai partir para o escopo desta empresa, o escopo do sistema de gestão, seja ele de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Escopo é o resumo do seu propósito, é o resumo do seu planejamento estratégico transformado em aquilo que a empresa faz e aquilo que a empresa desenvolve nas questões de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Só para vocês terem uma ideia,
o trecho da norma, ela fala assim: a organização deve determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão para estabelecer o seu escopo. Ao determinar o escopo, a organização deve considerar questões externas e internas, que a gente falou lá no planejamento estratégico, e que você vai ver nos vídeos que estão dentro do canal, para você conseguir desenvolver melhor isso e aplicar melhor isso dentro da sua empresa. Levar em conta os requisitos mencionados no item anterior. Então, o requisito mencionado no item anterior é justamente as questões de necessidades e expectativas das suas partes interessadas e dos seus trabalhadores, enfim, de todos que estão envolvidos com a sua organização, e levar em conta as atividades que foram planejadas ou que estão sendo executadas. Então, você vai determinar o começo e o fim da sua organização. O que que a sua organização faz? Ela projeta, ela desenvolve, ela tem a preocupação com a geração de resíduos? Qual é o tamanho da sua empresa? Uma coisa que eu já falei em alguns vídeos e vou reforçar aqui com vocês. Quando a gente fala de qualidade, nós estamos bem internos, né? Bem dentro do nosso casulo. A gente fica, hoje não tanto, mas a gente fica ali dentro, olhando para o produto, para o serviço que está sendo prestado. E nós não olhamos tanto para o espaço, ou seja, a comunidade, o bairro, a cidade onde nós estamos inseridos. Então é importante a gente entender isso. E para a qualidade, para o meio ambiente, nós já temos uma relação um pouco maior, porque tem com relação ao meio ambiente e com segurança do trabalho, nós temos o entorno da empresa, nós temos os mananciais, nós temos as florestas, nós temos a comunidade que está ao nosso redor. Tudo isto é importante você entender e colocar isso dentro do seu escopo. É fundamental você olhar para esta região física mesmo, não só questões de mercadológicas, né? Mas questões físicas mesmo. Tem um córrego passando, tem um bairro residencial ao meu lado, eu estou num bairro industrial. Como é que está essa relação da empresa dentro da organização? Então é importante a gente entender tudo isso para que a gente possa definir esse escopo e você saber exatamente e claramente onde começa a sua empresa e aonde termina. Ou a sua empresa ou a empresa a qual você está trabalhando, qual você está desenvolvendo suas atividades. E para fechar, o sistema de gestão. A organização deve estabelecer e manter e melhorar continuamente um sistema de gestão incluindo processos necessários e suas interações de acordo com os requisitos, neste caso desse documento. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que quando a gente fala em sistemas de gestão, quando a gente está falando em gerenciamento da organização, nós precisamos ter de forma bem clara quais são os processos, quais são as atividades desenvolvidas, o que que eu preciso de recursos materiais, o que que eu preciso de recursos humanos, o que que eu preciso para que essa organização funcione, quais são os procedimentos necessários, quais são os indicadores, o que que eu vou medir, o que eu vou monitorar, para que eu possa enxergar o resultado que a empresa está me dando e é, e a interação entre esses processos, a interação entre essas atividades. Isso precisa estar muito claro para que a gente possa ter, de forma transparente, tudo aquilo que eu tenho dentro da organização, tudo aquilo que eu vou desenvolver dentro da organização. Para você ter uma organização de sucesso, para você ter uma organização que vai te trazer resultado, é importantíssimo você desenvolver tudo isso que nós falamos nesse vídeo, para que você tenha isso de maneira clara e transparente, para você saber qual é o caminho que você vai trilhar dentro desses assuntos para que a sua empresa cresça e desenvolva e você consiga ainda ter, não saber claramente tudo que você vai fazer em todos os momentos, mas você saber o que você, qual caminho ou quais os caminhos que você pode trilhar no momento de crise, por exemplo. Nesse momento que nós estamos passando, é, de uma crise econômica, por exemplo, ou de uma situação que não é tão favorável à organização ou às organizações, ou algumas delas, o que que você vai fazer? Qual o caminho tomar? O que que eu devo fazer? Ah, vou fechar as portas e vou vender e vou embora? Ou o que que eu posso fazer? Ou quais os caminhos que eu posso tomar para poder passar por essa
por essa situação não tão boa, para que eu possa depois colher os frutos e conseguir aí crescer e prosperar dentro do mercado no qual você está atuando, dentro daquilo que você desenvolve. Então é muito importante, entenda todos esses passos que a gente fez no vídeo para você ter resultado e para você poder crescer e melhorar continuamente. Bom, eu fico por aqui. Vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Vou deixar uma indicação de um curso para que vocês possam aí aumentar o conhecimento de vocês, para que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês. Aproveitem, é um custo bem acessível, é bem tranquilo, não é nada fora do comum e que você vai ter um resultado significativo para a sua empresa, para a sua carreira profissional, para a sua carreira empresarial, enfim, é um diferencial. E aproveita, né? Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que são colocados aqui no canal e poder desfrutar aí de conteúdo de valor, de conteúdo que vai trazer algo significativo para o seu dia a dia. Um grande abraço e, lógico, espero você no nosso próximo vídeo.